Bom, boa tarde a todas e todos que ingressaram nesse webinar conosco, essa aventura aí, porque é a primeira vez que a gente está fazendo webinar, tá? Então, a gente está aberto aí a sugestões, inclusive de melhora, né? A gente está aberto o chat para colocar comentários, então fiquem à vontade. O objetivo desse webinar é abordar um estudo que foi realizado pela equipe do Instituto de Energia e Ambiente da USP, em parceria com a Unicamp, coordenado pela professora Cristina Adams, que está presente conosco aqui na sala. Toda a equipe está presente aqui hoje, tá, gente? Só tá eu e a Roseli aqui, mas a sala tem mais pessoas, toda a equipe, mais a Mariana, do WRI, que coordena o projeto ProRestaura. Esse estudo ele é um componente do projeto ProRestaura, que é desenvolvido em 3 territórios, sendo a Bacia do Rio Doce, a porção mineira, um desses territórios, e hoje a gente vai abordar a paisagem social da restauração no território da Bacia do Doce. E, bom, o projeto ProRestaura, eu acho que alguns de vocês já teve algum tipo de contato. Nós, há 2 anos, estamos atuando na Bacia do Doce com esse projeto, e já ocorreram algumas oficinas em Belo Horizonte, várias rodadas de entrevista, de visitas a instituições que trabalham com o tema da restauração. Então, alguns de vocês já devem ter tido contato conosco em algum momento, e a nossa meta, né, com esse projeto é criar mecanismos para avanço da restauração nos territórios que nós trabalhamos, que é a Bacia do Doce, a Bacia do Rio Itaúnas e São Mateus, no Espírito Santo, e a Bacia do Paraíba do Sul, em São Paulo. E dentre, né, as diversas atividades do projeto, foi realizado, então, o diagnóstico da estrutura de governança e mapeamento de atores envolvidos com temas da restauração. Então, hoje é um recorte que a gente vai apresentar aqui do projeto. E, então, quem vai falar sobre isso é a Roseli, que está aqui presente conosco, que coordenou esse estudo, né, na equipe no território de Minas. Então, acho que muitos de vocês devem ter encontrado com ela aí durante esse último ano. E, então, vou passar a palavra para ela daqui a pouco. Só quero falar um pouquinho de como vai funcionar o webinar. Então, a ideia é que a gente faça uma apresentação de 40 minutos, né, Roseli? Já ela vai falar dos resultados, enfim, tudo que foi desenvolvido, quais são os resultados que a gente alcançou até agora. E durante a apresentação, tem um íconezinho de Q&A, de questões, que vocês podem ir colocando as perguntas, enfim, interagindo aqui conosco. Eu vou estar moderando, então vou fazer as anotações, essas perguntas, sistematizar depois as perguntas em blocos, e depois da apresentação a gente abre para essa conversa, colocando as questões que vocês colocarem, né, para a gente trocar essa bola, e aí as outras pessoas da equipe que estão presentes aqui podem interagir também conosco. E é isso, fiquem à vontade para colocarem suas questões ao longo das apresentações, tá? Através desse ícone, fica mais fácil aqui, porque a gente está gravando, e essas perguntas vão ficar gravadas também, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação para assistir também em outro momento, para compartilhar, enfim. Então é isso, vou passar a palavra agora para Roseli. E obrigada pela presença de toda a equipe, quero agradecer já de antemão toda a equipe que está presente aqui e todos que ingressaram também aqui na chamada. Obrigada, Luciana. Bom, de antemão, quero agradecer ao pessoal que está distante, nos assistindo, por poder estar conosco para compartilhar aqui os nossos resultados desse trabalho. Né, e agradeço também a equipe, Cristina, Luciana Araújo, Vitor, Jordano, da USP Unicamp, a Célia, que está assistindo a gente, que também faz parte dessa equipe, Mariana e Luciana, e outras pessoas do WRI, envolvidos nesse projeto, né, que se chama ProRestaura. E esse projeto, pode passar essa. Esse projeto ProRestaura, ele tem vários componentes, né? Um nosso componente de trabalho, que eu vou falar um pouco mais adiante, é o componente de governança, mas o título, né, da nossa apresentação, que é Mapeamento da Paisagem Social da Restauração Florestal,
na bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. E esse trabalho está dentro desse grande projeto do ProRestaura, que se chama Maximizando Oportunidades Econômicas em Escala para a Restauração de Paisagens e Florestas no Brasil. E esse objetivo, né, maior do ProRestaura é fortalecer a defesa e a abordagem econômica da agenda de restauração no Brasil e apoiar o estabelecimento de condições necessárias para que a restauração florestal aconteça em 3 paisagens: a Bacia do Rio Doce, o Vale do Paraíba, Itaúnas e São Mateus, atraindo recursos e possibilitando a atuação mais eficiente em relação às oportunidades. Então, esse projeto envolve muitas parcerias com o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, o Ministério do Meio Ambiente, em Minas tem a atuação do IEF-SEMAD e outras instituições. Antes de iniciar, né, a gente está dentro desse projeto, né, que chama governança, e aí a gente trouxe um conceito de governança, né, vocês devem saber, muitos de vocês, que tem uma ampla literatura que fala sobre a governança, e tem dentro da governança, a governança ambiental, a governança da restauração, e a gente trouxe esse conceito como uma síntese para balizar um pouco o nosso entendimento, né, do que a gente está chamando de governança da restauração florestal e da paisagem. Então, eu vou ler, né, o conjunto amplo de instituições e atores em todos os níveis e as maneiras pelas quais eles se conectam e interrelacionam ao longo do tempo, para influenciar a implementação e o processo de restauração de uma paisagem florestal ou território. O que a gente está chamando aqui de instituições, a gente entende como um conjunto de regras, de normas que podem ser formais, né, Constituição Federal, as leis, né, ou informais, né, as normas e condutas dentro de uma sociedade, dentro de uma família. Então, é nesse sentido que a gente usa essa palavra instituições. Bem, quais são as nossas questões, né, principais aí desse projeto, resultados esperados? Primeiro, assim, para a gente abordar e fazer esse trabalho junto com o WRI sobre governança, a gente pensou como poderia conduzir não só o trabalho com a base que existe na literatura, mas como conduzir esse trabalho em campo, junto com as organizações, e trazer as informações que o WRI pretende para chegar nesse resultado, né? Ou seja, maximizar as oportunidades de restauração em larga escala. Então, a gente entende que existem, né, em Minas, principalmente na Bacia do Rio Doce, uma série de iniciativas de restauração, de instituições, organizações trabalhando, e que a gente precisa compreender, né, o presente, como é que elas estão ali, para a gente pensar, né, essas outras questões que dialogam aí com o futuro da restauração na Bacia do Rio Doce. Então, a gente trouxe essa figura, né, do lado esquerdo dela, né, esse U, né, a gente tem as questões que tratam do presente, quem são esses atores da restauração florestal e da paisagem, as relações entre eles, quais as iniciativas e estruturas de governança existentes, né, e as oportunidades e lacunas para a restauração na Bacia do Rio Doce. E aí, com base nessa descrição, e aí a gente vai explicar metodologicamente como é que a gente levantou essas informações, a gente trouxe os resultados para discutir, num segundo momento, né, quais são os desafios para a governança e que isso possa aí contribuir com o passo mais futuro, mais adiante, que é, enfim, quais os passos que vamos dar efetivamente para a restauração florestal acontecer. Então, pode passar. Só um detalhe, eu vou entrar na parte metodológica um pouco mais detalhado, mas é importante frisar que esse trabalho que a gente vai apresentar é 1%, na verdade, de uma análise e de um trabalho que envolve um esforço muito amplo, né, de levantamento de dados, de informações, de entrevistas, de conversas, de interação com o WRI, para a gente poder chegar nesse resultado. Então, aqui é um rápido resultado para a gente poder mostrar para vocês onde a gente está chegando. Então, o WRI está trabalhando nessas 3 regiões aí do mapa que vocês estão vendo, e a gente vai focar agora na Bacia do Rio Doce. Muitos de vocês
presentes, né, já conhecem bem a Bacia do Rio Doce, mas é bom falar um pouco mais geral para quem não conhece. A Bacia do Rio Doce, ela é 84 mil quilômetros quadrados de território, é quase 2 Bélgicas, né, mais de 80% dentro do território de Minas Gerais, né, 14% dentro do Espírito Santo. Segundo os dados, né, do Plano, né, Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce, tem aí aproximadamente 3 milhões de habitantes, né, e 222 municípios. Então, é uma bacia bem grande, muitos municípios, tem uma característica ambiental marcante com bioma representativo da Mata Atlântica, mas também tem algumas áreas de cerrado. E o próximo slide mostra que um destaque, que a gente fala muito dos aspectos ambientais, dos aspectos das áreas rurais, né, mas é importante lembrar que tem 2 grandes regiões metropolitanas, uma, né, dentro, né, da bacia e outra ali pegando a região de Belo Horizonte, à esquerda, então, tanto do quadrilátero ferrífero, Vale do Aço, essas regiões, elas têm uma influência muito grande, né, do ponto de vista de uso de recursos hídricos, né, e também, né, do uso da paisagem de modo geral. Como resultado geral esperado desse componente, nas 3 paisagens, é fortalecer a governança da restauração florestal e da paisagem, envolvendo formuladores de políticas públicas, gestores, empresa, proprietários de terra, organizações não governamentais, prefeituras e comunidades locais. Então, na primeira oficina que fizemos lá em Belo Horizonte em 2018, em agosto, né, foi dito isso e com essa assertiva de que queremos formar um grupo representativo e com legitimidade para construir um plano de ação para a restauração da Bacia do Rio Doce. Bom, vou falar um pouquinho, de modo geral, da metodologia. O nosso percurso, aí pode ir passando, né? A gente iniciou, a partir, claro, levantamos informações de banco de dados, montamos um banco de dados com atores principais da restauração, que deu a base para a gente construir a metodologia e discutir a nossa primeira oficina de mapeamento da paisagem social. Muitos de vocês devem lembrar desses post-its coloridos com os desenhos, né, mostrando as interações entre as organizações que nós fizemos nessa oficina. Essa oficina, a gente gerou um relatório que deu uma análise mais detalhada das redes, no caso da rede geral, né, da Bacia do Rio Doce. A partir disso, a gente foi atrás, fizemos 10 entrevistas com atores chaves, indicados não só pelo WRI, mas também que surgiram nas oficinas e indicados pelos próprios entrevistados. E com isso a gente elaborou o primeiro relatório falando das estruturas de governança existente. A partir daí, a gente fez uma validação dessa metodologia da primeira oficina numa segunda oficina de mapeamento da paisagem social. E nessa oficina a gente detalhou mais essas interações entre as organizações. Fizemos esse relatório de análise das redes sociais por tipo de fluxo, vou explicar um pouco mais. Depois fizemos uma segunda rodada de entrevista com mais 10 atores-chave em cada paisagem, em Minas também, e elaboramos um relatório final propositivo da estrutura de governança, pensando aí na gestão de um programa de restauração florestal e da paisagem. Bem, então, só relembrar essas 2 oficinas, uma em agosto de 2018, depois uma outra em março de 2019, a gente convidou para essas oficinas, né, teve 55 convidados na primeira, quase 80 na segunda, mas o número de participantes das oficinas, em torno aí de 38, 34 participantes, né, 24 organizações na primeira e 23 na segunda. Para a primeira oficina, o que nós fizemos? A gente trouxe uma questão orientadora. Claro que teve toda uma metodologia para a gente chegar nesse desenho que vocês estão vendo aí na imagem, mas essa pergunta para entender, primeiro, quem é quem foi, entre os atores colocados, né, na rede, quais interagem no contexto da restauração florestal da Bacia do Rio Doce. O que a gente queria nessa oficina, primeiro? Era exatamente saber quais eram as organizações ou pessoas, indivíduos que estavam atuando com a restauração florestal na Bacia do Rio Doce, né? E quem estava conectado com quem. Na segunda oficina,
a gente detalhou essa mesma questão para cada um dos fluxos, né? Então, a questão do fluxo financeiro, né? Por exemplo, a pergunta orientadora, entre os atores colocados na rede, quais interagem trocando recursos financeiros no contexto da restauração? E aí fizemos perguntas para os outros temas. Entre os atores colocados na rede, quais interagem trocando informações técnicas, ou quais interagem trocando materiais e insumos, e quais interagem trocando informações relacionadas a ações de monitoramento, fiscalização e auditoria. E aí, na segunda oficina, a gente detalhou cada uma dessas redes, né, a partir das informações dos presentes que estavam nas oficinas, representando as suas organizações, e construímos, aí analisamos cada uma dessas redes a partir da oficina 2. Além dessa metodologia que a gente trabalhou dentro das oficinas, nas entrevistas, o que a gente procurou fazer? Um pouco detalhar melhor as iniciativas, estruturas de governança presentes na Bacia do Rio Doce. Então, um pouco mais dos objetivos de cada oficina, área de abrangência, os participantes, metodologia, situação de cada iniciativa, as etapas de execução, resultados, quem planeja, executa, quem faz assistência técnica e quem monitora. Então, a gente detalhou essas informações durante as entrevistas e agora os resultados. Então, o que a gente tem? Pensando naquela primeira figura do U, tá certa? Para analisar essa situação atual presente das iniciativas de restauração. Quem são esses atores, as relações, né? E quais as iniciativas? Que, de modo geral, a gente levantou. A gente tem aí cerca de 120 atores sociais que são citados, que aparecem nas redes ou que são citados como mais frequentes, fazem parte tanto das oficinas, que foram citados nas oficinas, mas, efetivamente, né, esses atores, eles estão interagindo ou conectados em torno de 14 iniciativas principais, não que não existam outras, né, mas são as 14 iniciativas que conectam uma grande parte desses atores da Bacia do Rio Doce. E essas iniciativas, elas aconteceram aí nas últimas aí 2 décadas. Algumas estão ainda acontecendo, outras ainda não. Essa imagem eu coloquei só para dar um pouco os nomes, né? Quais as iniciativas que a gente identificou. Então, começa lá, por exemplo, com o programa Bolsa Verde, né? Que tem aí, né, um protagonismo muito grande do IEF, né? Mas outras organizações também. Mas tem o programa de fomento florestal, o projeto Promata, que foi concluído, mas que deu um grande aporte aí para alavancar projetos focados aí na questão da restauração, o Plano Conservador da Mantiqueira, que é uma referência que vem lá do Plano Produtor de Águas da ANA, da Agência Nacional de Águas, que inspirou outras iniciativas em municípios, como o caso de Extrema, que acabou se tornando aí uma iniciativa de sucesso na restauração com pagamento de serviços ambientais. O programa Uma Vida e uma Árvore, que era muito focado na região metropolitana de Belo Horizonte, mas teve uma parceria muito grande da Globo Minas, de cartórios e cidadãos, voltado a plantio de árvores, continua até hoje, mas que também alimentou outras iniciativas, não só na região metropolitana, mas acabou expandindo para outras regiões. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que envolve empresas privadas, organizações públicas também, tem 18 unidades regionais, Coalizão Cidades pela Água, né? Aí como a TNC, o IEF também participando, o próprio Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce, fundamental, né, que é das principais diretrizes, né, para a gestão da Bacia do Rio Doce, o Programa Nosso Ambiente, né, da FAENG-Senar, importantíssimo, que tem uma relação direta com os dias de campo, com incentivo de produtores rurais, o Comitê Gestor SESC Corredor Ecológico, né, Sossego Caratinga, tem um comitê de gestão muito importante para gerenciar esse corredor ecológico. O programa Plantando Futuro, muito citado, né, capitaneado aí pela Codemig e Codenge, que também envolveu uma série de outras organizações. O Pró Restaura, também. O Pró Mananciais,
da Copasa, que tem uma capilaridade muito grande junto aos municípios, e o Programa Ambiental e o TAC Governança da Fundação Renova, que envolve também um outro arranjo com vários atores, né, além das câmaras regionais, CBHs, etc. Então, essas iniciativas não são as principais, mas foram as mais citadas e conectam uma grande quantidade de atores que estão atuando nesse tema direto e indiretamente da restauração. Para entender essas iniciativas, entender a governança, existem várias formas de representar, de dar o retrato, né, da situação presente. Um desses retratos é essa forma que eu estou apresentando aí, que o foco é na iniciativa. Então eu pus em amarelo 3 iniciativas lá, o Plantando Futuro lá no meio, que já finalizou, mas que foi muito importante. Ele tem uma origem aí, inspirado nesse programa Uma Vida, Uma Árvore, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas ele também já traz essas últimas discussões que houve, né, na COP21, Conferência das Partes, em 2015, né, onde começou a se discutir restauração e também as metas. Então, o programa Plantando Futuro, qual a importância dele, né, pensando em termos de processo? Ele congregou inicialmente, principalmente as organizações do governo do estado de Minas, né, que estão aí em cor de rosa, as organizações públicas, né, que foi a principal gestora, articuladora, né, pensar em como gerir os recursos, e que acabou, através dos seus editais, o programa Plantando Futuro, acabou alimentando projetos, do lado direito aí do diagrama, que vocês vão ver, do Instituto Espinhaço, Instituto Terra, do Centro de Formação Francisca Veras, né, ligado ao MST. Enfim, eu coloquei muito resumidamente isso, mas para mostrar que isso é um processo, que as iniciativas elas não acontecem da noite para o dia, que elas envolvem um processo, um histórico, experiências anteriores entre atores, entre organizações, e que a partir daí inspiraram outros projetos. Esse diagrama ele foi montado em cima das entrevistas e obviamente é um retrato de como os atores veem, né, esse processo. E um detalhe que vai aparecer também nas outras figuras, só para detalhar, o que a gente chama de fluxo, né, financeiro, né, envolve seja recursos de compensação ambiental, a taxa de outorga de água, seja para pagar ou para receber os recursos pela cobrança, pagamento de serviços ambientais, editais, enfim. O cifrãozinho que aparece nesse fluxo, né, é mostrar que a moeda ela circula, mas através dessas diferentes formas aí, seja de editais, fontes, PSAs, etc. Outra forma de representar, e aí isso já é o resultado da nossa oficina, um dos primeiros resultados da nossa oficina, no caso aí é da oficina 1, é a rede geral dos atores sociais. Então, em cima daqueles desenhos que foram feitos na oficina, com os post-its coloridos, que os atores desenharam as suas conexões, isso depois é levado para um programa que vai fazer a análise das métricas, a gente vai falar sobre isso, e transforma e faz esses gráficos, esses diagramas coloridos. Então, grosso modo, a legenda, que vai se repetir nas próximas figuras, né, o que está em tom de rosa são as organizações públicas, em verde as organizações não governamentais, né, as privadas sem fins lucrativos, em azul são as empresas privadas com fins lucrativos, depois a gente em laranja tem representação de produtores rurais, e essas cores estão muito relacionado também com aquilo que os participantes validavam, né, em cima das nossas legendas. Aí apareceu outras legendas, né, separar aí comunidades, povos tradicionais em roxo, outros quando ninguém sabia em que categoria colocar, mas é uma legenda comum para as redes. Essa rede geral, que eu gostaria de destacar, a gente colocou ela em escala, né, a gente fala rede escalar. Por quê? Apesar das interações, de ser uma rede densa, cheia de conexões, é importante ver um pouco como é que é o nível dessas diferentes organizações, o nível de atuação delas. Então, se a gente olhar a figura, a gente vê que tem uma grande concentração de organizações, tem no nível estadual, de atuação no nível estadual, no nível, né, nacional e internacional, e tem organizações, claro, que atuam no nível, né, municipal ou local, digamos assim, mas muito menos.
E essa situação vai ser interessante, que vai se repetir em outras redes. Outro destaque nessa rede é que, por exemplo, na rede geral, que não está dizendo qual é o tipo de fluxo financeiro, insumos e etc., está dizendo o seguinte, que aí as esferas que são maiores, na verdade, está representando o número de conexões que cada organização faz com outra organização. Então, os destaques maiores são para aquelas organizações que apresentaram um maior número de conexões, que foram mais desenhadas, digamos assim. Então, nesse caso aí, o Instituto Espinhaço e o IF, por exemplo, eles vão se destacar, né? Depois a gente vai ver no slide seguinte as métricas, né? Mas eles se destacam em várias circunstâncias como atores importantes. E o próximo. Mas também nessa rede a gente tem a Emater, a Cenibra, a Fundação Renova, o CBH-Doce, o MST, que também tem um papel importante. E como é que a gente analisa esse papel importante? Existem várias formas. Neste caso, a gente trabalhou esses programas que fazem análise de redes sociais, eles geram métricas, né? A gente trabalhou com o programa GEF e no caso a gente trabalhou com 4 métricas principais para analisar essa importância de atores. Então, métrica do conector, disseminador, ator ponte, líder de mudança, do lado esquerdo. E aí, grosso modo, né, um pouco a descrição, o significado de cada uma delas, né, mas para não ficar depois repetindo. Então, o que é o conector? Né, que apresenta o maior número de conexões. O que é um disseminador? É um ator que ele pode atingir rapidamente outros atores da rede. O ator ponte é aquele que se conecta com grupos distintos na rede. E o líder de mudança é aquele que tem acesso, o ator que tem acesso aos atores chaves da rede. Então, esse é o significado, grosso modo, a gente pôs alguns exemplos. E aí, nas próximas imagens, a gente vai destacar depois. O que essas métricas geram? Só para dar um exemplo para vocês que estão assistindo. Elas geram coeficientes. E aí, com base nesses coeficientes, a gente fez um ranking ainda das 10 mais citadas organizações. Então, eu coloquei aí na tonalidade do rosa, do roxo, que são as organizações públicas, em verde, as organizações sem fins lucrativos, em azul, as empresas privadas, para dar esse destaque, vocês entenderem as diferentes cores. Então, essas métricas estão mostrando, né? Na verdade, é uma análise das métricas daquelas interações, tem um ranking, né? E com base nesse ranking, a gente aí identifica as organizações que são mais importantes em termos dessas métricas. O próximo. Então, vamos falar agora com mais detalhes, por exemplo, no caso da rede de fluxo financeiro. Então, lembrando que o fluxo financeiro, eu estou pensando naquela moeda que circula através de programas, editais, pagamento de serviços ambientais, taxas de outorga e etc. Por compensação ambiental, adequação ambiental, enfim, esses recursos. A mesma coisa, o que a gente observa nessa rede de fluxo financeiro, né? Que ela tem uma densidade de conexões no nível entre estadual ali, né, com o nível, as organizações que atuam no nível internacional, e já no nível local, apesar de, né, ter fluxos chegando até o produtor, até as prefeituras, né, mas é muito pouco, né, comparando nos outros níveis desse mapa financeiro. Ou seja, parece que existem recursos financeiros circulando, né, com uma grande densidade, mas que estão chegando muito pouco ali na ponta, né, no nível local ou no nível municipal. Então, para destacar alguns exemplos, o IF, a FAENG, a FAENG Senar, a Agência IBIO, o Instituto Terra, a Federal de Viçosa, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e o produtor rural, quando a gente faz a análise das métricas, eles se sobressaem todas elas, seja como o conector, o ator ponte, o disseminador, o líder de mudança. Mas, pode passar. Tem também a Cenibra e a Vale que se destacam como conectores e líderes de mudança, ou seja, conector porque eles têm o maior número de conexão e líder de mudança porque eles têm acesso muito rápido
com atores-chave da rede. A OCA, por exemplo, que é a Organização Cooperativa Agroecológica de Agroecologia, também se destaca nessa rede, está lá no nível microrregional, mas tem um papel, por exemplo, importante como disseminador e líder de mudança, né, nessa rede de fluxo financeiro. Eu estou colocando de modo geral, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, mas por que a OCA se destaca a Vale? Isso tem a ver com aquelas iniciativas que eu apresentei no início, né? E a forma como eles operam dentro dessas iniciativas. Então, a OCA, ela tem, por exemplo, no caso, ela tem uma inserção local, regional grande, ela trabalha também com os atingidos, ali na região da Calha do Rio Doce, né? Tem a capacidade de interagir mais com esses atores locais do que outras organizações, só para citar um exemplo. A outra rede de informações técnicas, e aqui a gente está, aqui é uma outra representação, a gente não pôs nas escalas, né, mas só para mostrar quais são as organizações presentes. Informações técnicas, a gente está chamando tudo que está relacionado à restauração florestal. E aí, o que tem como os destaques? Né? A gente tem a ANDA, o CBH Doce, o IEF, a MCenar, a Agência IBio, Espinhaço, a Federal de Viçosa, a UFMG, Senibre, Emater, que tem informações, passam informações, né, mas se destacam aí, né, com esse papel importante de atores centrais nessa rede, na parte de fluxo de informações. E também tem lá no meio o produtor rural, né, que é um ator ponte líder de mudança, né, por incrível que pareça, né, faz parte desse fluxo de informações, e eu falo por incrível que pareça, porque as informações pouco chegam para o produtor rural, mas ele é a todo momento acessado com pessoas que trazem informações técnicas para a restauração, para fazer a restauração florestal dentro das suas áreas, enfim, ele recebe uma carga muito grande de informações e é por isso que ele também tem esse destaque. E ele tem destaque como ator ponte, porque ele também, né, se conecta bem com diferentes grupos aí dessa rede e é um líder de mudança porque tem essa capacidade também de lidar de interagir com atores-chave nessa rede de informações. Na próxima rede, a rede de fluxo de insumos e materiais. Então, insumos e materiais, cerca, mourão, sementes, mudas, tudo que também está relacionado à restauração. Como vocês podem ver, essa rede, comparativamente às anteriores, é uma rede menos densa, né? Muito menos densa, você tem, né, as setinhas não se cruzam tanto que nem nas outras redes, né? E em termos dos destaques, que a gente percebe que a gente tem a ANDA, nessa rede de fluxo dos materiais, o pessoal resolveu separar a categoria agricultor familiar de produtor, mas enfim, tem o destaque do agricultor familiar, Instituto Terra, Espinhaço, Fundação Renova, o FV, os locais que são fornecedores de insumo, que podem também ser os próprios viveiros, e essas instituições, organizações com as maiores métricas de centralidade. Também se destaca nessa rede também a OCA, né, também aparece porque tem essa facilidade também de levar não só as informações, mas também materiais através dos seus trabalhos com os quintais produtivos ali na região. Só estou dando alguns exemplos para a gente sair do nível abstrato, né? E tem esse papel também como líder de mudança. Próximo. Eu só estou dando os destaques, né? Eu estou falando e dando os destaques, mas eu quero ressaltar que todas as organizações que aparecem nessas redes, elas são importantes, e é claro que as que não aparecem também são, mas essas foram as mais citadas pelos presentes. E é um detalhe importante, que as organizações que não estão conectadas na rede, não estão conectadas porque os participantes das oficinas ou não souberam como conectar, ou não tinham a certeza de como conectar, e aí isso fica mais patente nessa rede, por exemplo, de fluxo em monitoramento e auditoria, né? Que a rigor não é só a fiscalização da restauração florestal, ela envolve monitoramento também dos processos de restauração. E aí, ela é uma rede menos densa que as outras, quer dizer,
isso muito foi falado nas entrevistas, isso foi falado nas oficinas várias vezes, que a questão do monitoramento, ela acontece no âmbito dos projetos específicos das organizações, muitas vezes, mas pensar em termos de monitoramento geral, como é que é o status da restauração na Bacia do Rio Doce? Quem tem essas informações? Não existe uma informação única, né? Então, você tem plataformas, né? Tem o IEF, tem a plataforma WebGIS do IEF, a FAENG tem a sua plataforma também, né? O Espinhaço também tem a sua forma de monitoramento, mas ninguém sabe como é que está isso conectado entre essas organizações. No entanto, aparece aí como destaque, né, o produtor rural, o agricultor familiar, né, a Fundação Renove, a CEMIG e as prefeituras aparecem nesse destaque, porque ou estão sendo vistos como ou auditados e monitorados pelos órgãos fiscalizadores, ou são os locais onde os processos de restauração estão acontecendo, né, e está havendo algum tipo de monitoramento. Também se destaca nessa rede a Copasa, que tem uma atuação muito grande no nível municipal, né, acompanhando os processos de recuperação dos mananciais, né, através dos coletivos locais, né, de meio ambiente, né, a Cenibra, os Minas, outras empresas que também têm um papel aí, né, de fazer o monitoramento nos seus projetos e processos de restauração, nas suas áreas de compensação. Também o IEF, né, se destaca nessa rede como um conector importante, mas também disseminador, né, de informações, consegue atingir rapidamente, né, outras organizações nessa rede. E só volta um pouquinho. E, enfim, e aí uma série do lado esquerdo, uma série de organizações que ficaram sem conexões. Então, grosso modo, a análise de redes, nessas redes eu não apresentei as métricas, né, os valores, porque eu acho que isso não é importante nesse momento, mas a gente pode apresentar aqui se vocês tiverem interesse, os resultados. Mas é importante ver que cada uma dessas redes está refletindo uma realidade, um retrato daquele momento, né, sobre a restauração na Bacia do Rio Doce, e é óbvio que essas redes elas podem ter outros arranjos, outra arquitetura, dependendo, enfim, dos participantes que estiverem presentes. Claro que aquele participante que está presente numa oficina, ele vai fazer as conexões da organização dele com aquelas organizações que ele enxerga. Então, isso espelha muito, né, um pouco o perfil dos participantes, mas também espelha uma realidade que é o que a gente encontrou durante as entrevistas, né? A questão da ausência do monitoramento nas áreas, a questão de uma densidade muito grande de informações, mas que não chega no produtor local, né? Enfim, essas informações das redes, elas, de alguma forma, elas foram sendo validadas ao longo das oficinas não, das entrevistas também. Para a gente pensar nos avanços, né, em função das iniciativas que estão aí colocadas, né, dessa características das redes, né, quais são aí as oportunidades que temos pensando no Rio Doce. Então, a gente tem redes sociais de trabalho, existem arenas de diálogo que já estão colocadas, as próprias reuniões dos comitês de bacia, é um exemplo. Outra oportunidade, né, que é possível conectar essa rede com as experiências que já existem nas cooperativas ou nos núcleos de agroecologia do Centro de Formação Francisco Veras ou dos assentamentos rurais. A gente vê que, como oportunidade, as universidades, institutos federais que têm aí laboratórios que já estão trabalhando com essa questão da restauração na Bacia do Rio Doce, não só no âmbito da calha ali do Rio Doce, mas também em outras áreas da bacia. Existe uma capacidade técnica de articulação institucional nessas redes, uma articulação local e internacional para a captação de recursos financeiros. Existem municípios que estão sensíveis à questão hídrica, que estão trabalhando junto com a Copasa lá no Pró-Mananciais. Existe uma demanda grande das empresas também para cumprir essas obrigações de adequação. Então, a gente vê isso como oportunidades. Como lacunas, que é importante a gente também apresentar,
Obrigada. É a alta degradação de solos e recursos hídricos da bacia, né? Tem né, muito mais de 40%, né, de área aberta já na bacia e outras áreas bastante degradadas. Tem a questão do alto custo da restauração florestal, que isso é citado tanto nas oficinas como nas entrevistas. A questão dos recursos públicos contingenciados, que dificultam o repasse de recursos, a dificuldade logística de obtenção e comercialização de mudas e sementes. Isso é muito citado. A gente sabe que tem viveiros públicos e outros viveiros que não são públicos, tem o viveiro do Espinhaço, da Anda, né, lá da Francisca Veras, existem viveiros produzindo sementes, produzindo mudas, mas a questão, né, da distância das áreas para restauração. A dificuldade de acesso do produtor às informações, como eu já disse, uma certa resistência do produtor rural também em plantar espécies nativas que não têm uma cadeia, né, comercial estabelecida, ou isso não está claro, e um velho dilema que os produtores rurais são pouco ouvidos. Pensando um pouco com mensagens chaves aqui da nossa rede, essas redes elas mostram que existem estruturas de governança, tem uma grande diversidade de atores, tem oportunidade para melhorar essa conexão entre esses atores e iniciativas que estão acontecendo, principalmente no nível mais subregional, no âmbito de pesquisa, extensão e implementação. Há espaços e arenas consolidados importantes onde já está acontecendo o diálogo da restauração, de certa forma. Eu falei aqui dos comitês de bacia, mas tem o próprio Copan, né, uma instância, né, o Conselho de Meio Ambiente de Minas, que é importante, onde muitas organizações participam, que já existem, já estão discutindo, inclusive, aí o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. É importante fortalecer a restauração nesses espaços. E importante incentivar projetos piloto demonstrativos para os produtores rurais. A FAENG e o Senar fazem muito isso, o Espinhaço faz nas suas áreas, a ANDA também faz isso, mas é importante disseminar e incentivar mais projetos pilotos para os produtores rurais entenderem melhor e disseminar os resultados, fortalecer essa visão mais econômica e produtiva da restauração, né, para além da questão da preservação ambiental, e contribuir para essa mudança de mentalidade dos atores. E aí, voltando para a nossa figura inicial, né, passando aqui, né, do presente, onde a gente está resumindo para vocês como a gente está vendo a governança na bacia do Rio Doce, né, e para a gente pensar, né, sair desse presente, né, considerando as lacunas, as oportunidades que tem para a gente avançar nesse futuro, eu trouxe como os últimos slides, a gente trouxe algumas recomendações, e muito em cima, claro, dessas análises, das entrevistas, de como que a gente vê nessas oportunidades que estão aí colocadas, e lacunas, claro. Então, a primeira recomendação é a de sempre para todos, né? Como sensibilizar, né? Garantir o envolvimento do produtor rural. Eu me permiti fazer alguns destaques de iniciativas específicas que acho que é importante e que tem uma capilaridade enorme ali na região. Pensar nas brigadas de incêndio é fundamental, porque isso tem tudo a ver com a sobrevivência das áreas que vão ser restauradas, principalmente considerando as questões aí de clima, das secas que ocorrem na região. Os coletivos locais de meio ambiente, os colmeias, da Copasa, que já tem uma atuação dentro dos municípios, que também tem as suas estruturas e instâncias de governança, discutindo principalmente a conservação e recuperação de mananciais hídricos. Os núcleos de agroecologia, né, do MST, que são organizados e trabalham diretamente com produtores, trabalhando SAFs, quintais produtivos, isso é super importante. Os cafés da manhã, que ocorrem nos sindicatos, que já é o espaço de troca de informações entre os produtores rurais. Os dias de campo, promovidos pelo Senar, FAENG, que é onde, né, o exercício, né, das técnicas de restauração é feito ali, ou também com as barraginhas, né, e outras metodologias que cada instituição utiliza, mas esses trabalhos do Senar é importantíssimo. E o famoso porta a porta, que é chegar na região, ouvir o que o produtor, ou, enfim, as pessoas
da Bacia do Rio Doce tem a dizer. Também então destacar como recomendações que é importante aprender com os conhecimentos gerados nos viveiros existentes na Bacia do Rio Doce. É importante porque a gente não fala muito dos viveiristas, mas os viveiristas, eles têm um conhecimento impressionante sobre espécies, sobre germinação, sobre uma série de coisas. São eles que fazem os testes de germinação de semente, né? A gente tem desde biólogos, pesquisadores e pessoas que não têm nenhuma formação universitária, mas têm um conhecimento de campo profundo. E as pessoas trabalham intensamente nesses viveiros, era importante conhecer essas experiências e somar com as assistências técnicas. Também destacamos conectar os projetos em áreas prioritárias, né, em processo de restauração florestal da bacia, com as plataformas digitais de acesso ao público, mostrar, né, essas áreas prioritárias, né, nas plataformas. Né, o WebGIS lá do IEF, o Ministério Público também tem a plataforma CEMAIS lá de controle das áreas deles, e pensar em outras plataformas que existem disponíveis. É importante desenvolver uma narrativa técnica mais forte, né, pensando na restauração também como uma atividade econômica, porque isso não é claro, né, ainda, principalmente para os produtores, e conectar com e capacitar as organizações que desempenham a extensão rural. Facilitar o acesso e orientar empresas e produtores rurais com passivo ambiental, né, o que eles podem fazer, a quem buscar. Intensificar a restauração florestal nas áreas prioritárias que já estão, de certa forma, definidas no Plano Integrado de Recursos Hídricos. Isso é um documento que, para quem é de Minas, né, isso é a Bíblia e é também a diretriz importante ali para definir ações de restauração com uma certa prioridade. E, por último, identificar mercados e demandas existentes para aquisição de mudas e sementes de espécies nativas, porque isso, né, é uma grande lacuna. Implementar indicadores de monitoramento nas áreas em processo de restauração florestal. Pesquisar as áreas degradadas onde já houve adesão ao cadastro ambiental rural. Pesquisar por quê? Porque, enfim, tem essa questão da regeneração natural, que muita gente está trabalhando com essa possibilidade, ou, né, por incentivo, mas é importante considerar essas áreas. Reconhecer as iniciativas locais no nível das microbacias e municípios como portas de acesso, comunicação e disseminação de informações. Valorizar as iniciativas e as expertises, os conhecimentos para aprendizagem, troca e experiências e técnicas da restauração. E é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Roseli, pela sua ótima explanação, resumo de tudo que a gente vem fazendo. Você apresentou bem, né, geral, assim, todos os resultados, a importância desses atores. E a gente está aberto para as perguntas, tá, pessoal? Os comentários. Enquanto isso, enquanto chegam as perguntas, né, os comentários das pessoas que estão presentes, que estão participando do webinar, eu queria colocar algumas questões. A gente vê que existe uma grande rede e existem trocas diferentes, então a interação ela acontece de formas diferentes, quando a gente considera os fluxos, né? E eu vejo como um grande desafio esses fluxos estarem mais bem estabelecidos, a gente identificar essas arenas de diálogo que sejam realmente efetivas, né? Então, onde são os espaços onde essas instituições estão dialogando? Então, a gente sabe que tem os CBHs, que são arenas aí de diálogo muito importante, alguns já têm câmaras técnicas de restauração, outros não. Então, eu acho que esse trabalho ele mostra isso para a gente, a importância. A gente vê que existem atores, existem redes de trocas, porém, muitas vezes isso não está consolidado enquanto uma arena de diálogo, ou quando existem essas arenas, o tema ele não é tão fortalecido, a restauração não está tão presente, né? Então, eu acho que isso é algo que esse estudo, ele traz
informações que podem ajudar a estabelecer melhor essas arenas de diálogo. Então, esse estudo, eu acho que é bom sempre deixar claro, assim, ele está dentro de uma metodologia maior, né, que o WRI vem implementando, que é a metodologia de avaliação de oportunidades de restauração, que a gente vai ter uma publicação final, né, da metodologia como um todo, desse diagnóstico, onde a governança está presente, e que ela tem que ser um guia, né? Eu vejo muito todo esse trabalho, esses resultados como um guia para essas instituições, esses atores poderem utilizar para efetivar a restauração, entender onde qual ator ele pode interagir, qual que é o gargalo, né, do território onde essa instituição atua, a quem ela pode buscar como parceiro. Então, tudo isso, o uso disso tudo não é para nós, enquanto WRI, é para o território, é para as pessoas que estão atuando no território. Isso acho que é importante destacar. Além do ROA, né, uma outra metodologia que a gente utiliza é o Verena. Então, junto com tudo isso, existe um trabalho que é de valorização econômica da restauração. E tudo isso junto são mecanismos aí para a gente avançar com a restauração, né? Então, o marco legal também, estruturar normativas que apoiem a restauração, que dê segurança jurídica para a restauração. Isso é uma frente que a gente vem trabalhando, que também dialoga com a governança. Então, são vários componentes que interagem. O monitoramento também da restauração é uma frente de trabalho muito importante, que também ela está junto com a governança. Existem atores específicos, né, que são importantes na estrutura de monitoramento. Então, é mais dando esse panorama mais geral, né, assim, para quem está nos ouvindo. E é isso. Então, a gente está gerando esse documento final, que vai ser importante para os tomadores de decisão. Chegaram algumas questões aqui, então eu vou falar um pouquinho sobre as questões, tá? Que chegaram para abrir para você comentar, outras pessoas da equipe, tá? Que estão presentes e se sentirem à vontade também para comentar. A Fabiana do Sebrae, ela fala, né, da questão de identificar cadeias produtivas que possam ser implementadas nas APPs, nas áreas de utilização permanente, onde isso for possível, né? Como forma de obter recursos econômicos para o produtor, facilitando então a permanência dele num programa de conservação. Essa pergunta acho que é interessante a gente destacar que quando fala APP, a gente tem os 30 metros de APP e tem, dentro desses 30 metros, dependendo do tamanho da propriedade, tem a obrigatoriedade de recompor de 5 a 15 metros. Então, a gente tem APP que podem ser utilizados como áreas produtivas, além dos arranjos produtivos que são permitidos nessa faixa obrigatória de restauração para quem tem menos de 4 módulos fiscais. Então, acho que é bom destacar isso. A questão também de áreas onde é necessário recuperar a atividade econômica da propriedade rural, a importância de identificar essas áreas, porque é importante, né, que se tenha sustentabilidade também, que a propriedade tenha sustentabilidade, que isso facilita a conservação de áreas que são obrigatórias, né, ter conservação. Então, como dar sustentabilidade para a atividade econômica da propriedade para garantir a conservação das outras áreas. Então, a identificação dessas áreas, né? Está falando essa questão de estar descapitalizado, tá? Muitas vezes o produtor está descapitalizado, então ele entra num programa de fomento, recebe material e às vezes ele tende a usar isso não na área de conservação, mas na área de produção, por conta da descapitalização, né? Ela fala muito disso, né? De como criar, para a gente tentar criar valor na área restaurada. Como criar valor na área restaurada. Enfim, essa coisa da cadeia econômica, isso é foco, tá? Estou falando um pouquinho já, isso é foco do projeto. A gente estrutura cadeias econômicas,
Um dos resultados do ROAN, que a gente chama de ROAN, que é a metodologia de avaliação de oportunidades de restauração, é justamente o mapeamento de oportunidades de restauração com finalidade econômica, e a partir de fatores motivacionais, então é legal falar disso também, né? Nas oficinas que a gente fez, foram identificados os fatores motivacionais para a restauração. E um dos fatores motivacionais é a renda. Então, isso está presente no trabalho, tá, Fabiana? A questão da cadeia econômica para viveristas, né? Como inclui, então, a cadeia da restauração como um todo, desde a coleta de sementes, como criar uma cadeia econômica em todos os processos. Vou passar para você e eu, enquanto sintetizo as outras perguntas. Tá bom. Se você fazer um comentário sobre então, isso. Da Fabiana, eu só complementar, concordo com o que ela falou na questão da identificar as cadeias produtivas. E tem uma coisa que me parece que é até anterior a isso. Claro, identificar as cadeias produtivas, isso é importantíssimo, porque para pensar quais espécies vão ser utilizadas para restaurar, o produtor vai querer valorizar eventualmente aquelas que, né, ele pode lá na frente, né, dispor, usar, enfim, entrar, né, na lógica da produção. Agora, tem uma coisa que é anterior a isso e parece ser muito comum nas diferentes entrevistas, é que, tudo bem, o estudo econômico, mas a restauração em si, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender quais são os métodos. Claro que o método varia de acordo com o tipo de área, etc. e tal, mas existe, eu não sei se é bem uma reclamação, uma colocação de que, bom, existem diferentes métodos, organizações trabalhando, universidades pesquisando, daqui a pouco cada um vem com o seu pacote de métodos do que é melhor, não sei o quê, e o produtor acaba recebendo essas várias informações e às vezes não sabe exatamente o que fazer. Então, não sei, aí eu também vou devolver até para o público, né? Mas se pensar, isso foi colocado muito em algumas entrevistas, né? De como criar alguns protocolos comuns para auxiliar, né? De modo geral, né, não só os produtores, mas quem quer fazer a restauração. E claro que precisa fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico, ele não tem que só ser feito dentro da universidade, ele tem que ser feito lá na propriedade. Ah, mas são milhares de propriedades. Então tem que se pensar uma coisa mais ampla de protocolo, juntar esses conhecimentos que já existem, reforçando aqui, a gente tem uma série de organizações que fazem pesquisa e trabalho já de muito tempo na região, né? Então, aí tem gente que está há mais de década. E é importante ouvir e criar esse protocolo comum, porque o produtor, pelo menos, ele precisa entender por onde ele vai começar. E, lógico, identificar as cadeias produtivas para saber o que vai restaurar, que espécie vai utilizar e como é que ela vai entrar. Então, acho que essas duas coisas eu concordo com a Fabiana, né? É super necessário, né? Para poder dar sustentabilidade econômica. Certo. Obrigada pela resposta. Uma outra questão que foi colocada, a questão dos projetos financiados. Se houve um mapeamento também dos projetos financiados ou apenas mapeamento de atores. E é uma questão, né, de que muitas vezes os recursos, é mostrado que os recursos circulam entre as instituições e não entre os produtores. O que fazer para mudar isso? E uma outra questão, vamos lá, do Diego da Vale, que ele fala que os projetos de restauração devem ter um mínimo de planejamento e conexão entre os agentes para dar escala e garantias para todos os envolvidos, em toda a rede, né? Desde coletores de sementes até o escoamento da produção da restauração, né? Garantir o escoamento da produção, monitoramento, para garantir, inclusive, a eficiência da restauração. Como viabilizar essa rede de conexão, tendo em vista a gama de atores? A primeira pergunta, só para deixar claro, foi da Tereza. Tereza. Obrigada, Tereza. Obrigada, Diego. Então, Tereza, quando a gente fez as entrevistas, a gente fez a entrevista considerando as iniciativas e, sim, levantamos informação sobre esses projetos. Assim, bom, mas como é que era, enfim, não saber a quantidade de recurso do projeto, mas da onde vinha o recurso daquela iniciativa em si, que foi levantada, né? Então,
É bem complexo isso, né? Não é, a gente mostrou as 14 iniciativas, aí a gente procurou identificar. Mas você tem recursos que vêm, né? Desde Banco Mundial, PNUD, né? Para recursos que foram, inclusive, né, financiaram, né, o projeto do Promata. Você tem recursos que vêm de empresas mineradoras, né? Você tem recursos de editais públicos, você tem recursos, como foi no caso da Codenge, que também foi via editais. Então, a gente procurou detalhar para essas iniciativas que a gente levantou um pouco a origem, né, desses recursos, né, mas sem detalhes dos repasses, enfim, de como isso era feito. De fato, são poucos recursos que chegam no nível local. E a pergunta o que fazer, né, é a pergunta que todos nós vamos ter que fazer daqui para frente para pensar agora os próximos passos, né? Como é que fazer? Porque tem uma coisa assim, existem recursos? Existem, mas eles estão nessa malha de rede de interações. Faz esses recursos chegar lá na base. Então, essa é a velha pergunta de todas as pessoas, inclusive na entrevista, né? Existe uma grande dificuldade de fazer com que isso, de fato, chegue lá na ponta, né? Na área do produtor rural. Eu acho que isso é um exercício que teremos que pensar para essa questão da governança, né? Não tenha dúvida. E o Diego, ele fala de viabilizar o processo como um todo, que é exatamente isso que a gente está mostrando. A gente tem uma rede que ela é complexa, ela tem diferentes atores sociais, então a gente está trabalhando com diferentes públicos, e aí você tem realidades completamente diferentes. A gente tem uma situação na bacia do Rio Doce que é diferente das outras bacias, é importante destacar, que a gente tem a questão ali da calha do Rio Doce, a tragédia de Mariana. Então, ali, claro, que demanda uma ação muito mais emergencial, com arranjos que eu imagino, né, que a Renova e as outras organizações que estão envolvidas estejam fazendo. Agora, para além da calha do Rio Doce, no restante da bacia, como é que faz restauração no norte da bacia do Rio Doce? Onde é que estão os viveiros, a capacidade logística, o transporte, as estradas? Então, quando esse estudo que também está dentro do projeto Verena, ele também está mostrando um pouco sobre isso, né? Quer dizer, não é só falar, discutir o custo da restauração, né? O quanto que vai gastar para restaurar a área, mas é a logística também que envolve toda essa cadeia. Então, viabilizar isso para toda a bacia, eu acho que a gente tem que examinar essas iniciativas e as organizações atuantes e pensar como é que vai utilizar isso, de fato. Então, isso é o nosso caminhando para o futuro também, Diego. Ótimo. A gente tem mais uma questão aqui do professor Alaí, da UFV. Ele gostaria de saber sobre a rede mapeada. Se foi apenas identificado os atores que incidem na restauração, analisada a configuração da rede, se foi definido métricas de caracterização, como densidade, nível de coesão e centralidade. Na verdade, já foi apresentado, acho que o Valério entrou depois, mas se quiser falar mais um pouquinho sobre isso, sobre as métricas, né? E como a natureza da relação estabelecida, como é a natureza da relação estabelecida entre os atores. Tá. Sim, professora Laíra. Só mais uma questão, qual tem sido o papel da ATER na restauração e qual deveria ser? Bom, eu não sei se a Mariana quer botar só o slide, era só para mostrar a professora Leira, a gente fez a análise que a gente fez de redes, assim, a gente trabalhou com métricas, né? Se quiser projetar, Mari. A gente fez, na oficina, a gente, inclusive, estão lembrando a nós aqui, que essa apresentação que a gente fez, ela vai ficar disponível online, então o senhor vai poder acessar diretamente e dar uma olhadinha, né? Mas eu pedi para a Mariana só para colocar lá na frente. O chat termina em 20 minutos, então eu vou me apressar aqui. A gente trabalhou, a gente fez a rede na oficina e depois a gente trabalhou com a análise das métricas. Então a gente apresentou aqui as nossas principais métricas, existem outras, trabalhamos com 4 métricas: conector, disseminador, ator ponte, líder de mudança. Fizemos o ranking, né, das organizações com as maiores métricas, e aí, com base nisso, a gente avaliou cada rede, mas tanto a rede geral das conexões, fluxo financeiro, informações técnicas, auditoria, monitoramento e insumos, que foram as 4 redes que a gente detalhou. O papel da ATER ela é muito importante, a gente sabe que a assistência técnica ela acontece de uma forma
difícil e precário em algumas situações. A gente sabe que a Emater tem um papel fortíssimo, né, na assistência técnica, e a gente sabe que, de modo geral, a assistência técnica é a outra grande lacuna, né? Ela chega de uma forma muito pulverizada e precária para toda a bacia. Só lembrando mais uma vez, não só a apresentação vai ficar disponível, como todo o webinar, toda essa conversa nossa está gravada, vai estar disponível para acesso, então depois podem, inclusive, divulgar, compartilhar, tá? A gente tem uma newsletter que a gente lança mensalmente e lá vai estar o link para acesso. A gente compartilha dentro daquela rede, né, dessa rede toda de atores que a gente identificou na primeira etapa. Então, se alguns de vocês que estão participando não recebem, quiser deixar o e-mail, a gente anota e inclui no nosso mailing, tá? Então, fiquem à vontade para digitar aqui que a gente está registrando. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tem um comentário da Letícia agradecendo. Eu que agradeço, Letícia, a todos, inclusive, que disponibilizaram essa 1h30 para conversar aqui com a gente. Agradeço mais uma vez a equipe da professora Cristina, que está presente aqui, também por todo esse vasto trabalho durante esses últimos anos conosco. Extremamente rico. Agradeço a Roseli pela parceria lá em Minas. Agradeço a todos que participaram das oficinas, que participaram de alguma etapa do trabalho, foram oficinas, entrevistas, nos receberam, né, para conhecer sobre os projetos de restauração. Então, eu já deixo aqui meu agradecimento também às que estão presentes aqui no webinar, aos entrevistados que nos cederam, né, tanto conhecimento, que é super importante para essa estratégia. Esse webinar, essa experiência aqui nossa foi a primeira, né, de muitas. Espero que a gente utilize essa ferramenta para interação também. É muito importante a interação em loco, mas também acho que essa interação, também utilizar as ferramentas que a gente tem de tecnologia hoje para interação também é muito legal. Acho que foi uma experiência muito boa para a gente, foi a primeira vez, e eu agradeço aí essa forma de interação. Após a chamada, vai ter um questionário que vai ser encaminhado para quem entrou, tá? Para avaliação, sugestões, então fiquem à vontade para colocar, né, qualquer tipo de comentário, o que vocês acharam, contribuições. Muitas vezes podem ter atores, instituições que vocês entendam que seja relevante para a restauração e que às vezes não foi citado. Então, se quiser colocar também, acho que isso é importante, é sempre bom. Às vezes falta, né, alguma iniciativa que está acontecendo e que a gente não conseguiu, não entrou no nosso radar aí de diagnóstico. De próximos passos, queria falar um pouquinho também rapidinho que tudo isso vai resultar em várias publicações. Então, a gente está trabalhando em algumas publicações que, como eu disse anteriormente, é importante não só como deixar disponível textos, enfim, relatórios, mas a gente está trabalhando muito em publicações que sejam úteis realmente para tomada de decisão, para planejamento, para gestores públicos, para organizações, né, para a gente entender esses gargalos e poder junto pensar em estratégias. Então, a gente não está trazendo muitas vezes soluções, até porque as soluções eu acho que elas têm que ser criadas no coletivo, no diálogo, mas a gente traz panorama, traz um cenário e como que a gente pode potencializar. Então, todo esse material ele vai ser divulgado, vai ter momentos de lançamento que vocês vão ser informados. Um deles, então, é a publicação desse diagnóstico mais amplo da que a gente chama de ROAM, né, que é a metodologia de avaliação de oportunidades de restauração. Vai ser construído também dentro do ROAM um plano de ação. Então, a partir de tudo isso, a gente vai trabalhar na consolidação de um plano de ação para a Bacia do Doce. Vai ter a publicação da governança mesmo, todo esse trabalho, todo esse levantamento, tudo que foi feito aqui pela equipe da Cristina, vai ter uma publicação específica da governança, essa estrutura de governança, e isso tudo vai acontecer até junho, porque o encerramento dessa etapa do projeto é em junho, então vocês vão estar recebendo outras informações aí ao longo desse tempo. Eu acho que é isso. O pessoal presente quiser falar alguma coisa, colocar algum comentário, Mariana, a equipe da Cristina.
Tudo certo? Deixa eu ver se chegou algum comentário aqui, importante. É isso, pessoal. Então, muito obrigada a todos que participaram, obrigada, equipe, obrigada, Mari. E, outra coisa, eu não disse meu nome, né, gente? Eu sou a Luciana, alguns me conhecem, outros não. Eu sou especialista em restauração aqui no WRI Brasil. Fico sediada em Belo Horizonte, sou o ponto focal do projeto em Minas, então estou à disposição também para qualquer comentário, para participar de algum espaço, se quiserem que leve nessas informações em alguma arena de discussão que vocês identificam que seja importante, tá? Fiquem à vontade. Queria ressaltar também que esse projeto ele tem uma parceria, né, com outras organizações, uma delas é o IES, e ele é financiado pelo governo alemão, tá? Pelo Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, e é isso, a gente está aí começando a trazer tudo isso para criar uma grande estrutura aí de governança e poder dar escala aí para a restauração. Muito obrigada. Obrigada.